Em meio a todo o processo de libertação realizado por Deus em favor do povo de Israel, sempre foi Deus quem deu o primeiro passo e principalmente agiu para que o povo pudesse ser libertado, salvo e agora, ao ser conduzido no deserto, também ser instruído e preparado não só para estar na presença de Deus, mas principalmente para viver de acordo com a vontade do Senhor. Na semana passada, vimos o convite do Senhor para que o povo pudesse viver o pacto da aliança. Agora veremos como Deus condicionará e oferecerá condições para que esse povo possa viver de fato de acordo com a sua vontade. É sobre esse tema e outros mais que iremos estudar na lição dessa semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal e ao nosso momento especial para o estudo da Palavra do Senhor através da lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem como também a sua casa e sua família e que todos estejam recebendo as bênçãos e o cuidado do Senhor. Nesta semana estamos dando sequência ao estudo que estamos realizando sobre o livro de Êxodo e a cada semana, como também nesta, estamos avançando um pouco mais na compreensão daquilo que Deus esteve realizando em favor do seu povo e como exemplo está também desejoso de realizar na minha e na sua vida hoje. Na semana passada nós vimos o tema sobre o povo de Israel estar vivendo a lei do Senhor. Nessa semana a ideia é compreendermos como o Senhor Deus irá condicionar e principalmente oferecer poder para que este povo de fato possa aplicar na vida aquilo que o Senhor estipulou na sua aliança ou nos seus mandamentos, na sua vontade. Por isso, a lição dessa semana tem como título geral a aliança e o modelo. E o verso para memorizar está em Êxodo, capítulo 24, no verso de número 3. Contudo, antes de irmos diretamente ao texto principal dessa semana, eu quero aqui estender um abraço especial a todos que estão nos acompanhando a cada semana e que junto conosco têm dedicado tempo ao estudo da Palavra de Deus, à oração, à comunhão com o Senhor e principalmente a testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nessa nossa trajetória desse trimestre, estamos estudando cada vez mais detalhes importantes sobre o livro de Êxodo e eu tenho total certeza que aquilo que ocorreu na vida de Israel também, pela graça do Senhor, pode ocorrer na sua vida. Em que sentido? No sentido de Deus encontrar você, de Deus libertar você e principalmente convidar você a fazer parte da aliança salvífica de Cristo e te dar poder para que de fato você possa viver aquilo que é vontade do Senhor. Por isso que você que está nos acompanhando receba de forma carinhosa o nosso abraço. Que você que já é inscrito nesse canal, que continue não somente participando desses momentos especiais de estudo, mas também deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando para que mais e mais pessoas também possam ter acesso a este material. E você que tem nos acompanhado a cada semana, mas ainda não é inscrito neste canal, eu quero convidar você de forma especial a também fazer parte dessa nossa grande classe da Escola Sabatina, a fim de que fortaleça este movimento e mais pessoas também sejam alcançadas como você, recebendo as bênçãos do Senhor. Logo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe este conteúdo para que não só você, mas muitas outras pessoas sejam também ricamente abençoadas pelo Senhor. Eu estendo aqui um abraço a todos e convido você neste momento a uma oração. Nós vamos orar pedindo a direção do Senhor mais uma vez sobre tudo que vamos fazer. Onde quer que você esteja, oremos juntos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de neste momento poder mais uma vez, com vida e com saúde, nos reunir nesta grande classe da Escola Sabatina para juntos estudarmos a Tua Palavra. Nesta oportunidade queremos entender de que modo o Senhor vai auxiliar o povo de Israel a viver de fato, na prática, aquilo que o Senhor deseja, para que, como exemplo e mediante a fé, cada um de nós que estamos aqui vivendo no tempo presente, também possamos aprender, aceitar, crer e permitir que o Senhor nos conceda poder para também viver de acordo com a Tua vontade. Alcance com bênção a todos os nossos irmãos e nos dirija neste momento, pedimos por Jesus. Amém. Muito
bem, uma vez pedido a presença de Deus e a sua direção no estudo desta oportunidade, eu quero convidar você a tomar em suas mãos a sua Bíblia, bem como também a lição da Escola Sabatina, para que juntos possamos adentrar esse tema e de forma especial extrair dele tudo aquilo que o Senhor possa nos apresentar de lições que possamos colocar em prática em nossas vidas hoje. Como eu disse a você, o tema geral da lição é a aliança e o modelo. Nós ainda vamos continuar falando um pouquinho sobre os termos e aquilo que está relacionado à aliança feita com o povo de Israel lá no Sinai, mas também falaremos um pouquinho sobre a interação de Deus com seu povo e o pedido dele para que seja feito um santuário. O verso para memorizar está em Êxodo capítulo 24, no verso de número 3, e eu quero chamar a sua atenção para a leitura desse texto e ao mesmo tempo para que possamos entender juntos o que ele pode nos trazer. A palavra de Deus diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Você consegue perceber algum detalhe interessante ou que se destaca no texto que eu e você acabamos de ler? Com certeza você notou o fato de que a palavra todos se repete várias vezes. Como já dissemos anteriormente, quando num único texto ou num conjunto de textos uma palavra ou uma ideia se destaca, é porque o autor deseja colocar uma ênfase sobre essa ideia, esta palavra ou esse termo. E neste verso que acabamos de ler, nós vimos pelo menos quatro vezes o autor destacando a ideia da totalidade. Todos. O texto diz assim: todas as palavras, todos os estatutos, todo o povo e tudo que o Senhor falou, nós faremos. A ideia principal que está destacada aqui no texto é que o Senhor havia pronunciado algumas orientações específicas para Moisés concernentes à aliança, concernentes ao fato de estar convidando o povo a fazer parte de fato e de verdade da aliança proposta anteriormente através do Sinai. Neste momento, uma vez que Deus apresentou a Moisés todas as orientações, estipulações e termos da aliança, Moisés então toma todas essas palavras e vai então ao encontro do povo para que pudesse para o povo transferir ou transmitir todas as palavras e todos os estatutos que Deus havia ordenado em sua aliança. De posse de todas essas palavras, estatutos e orientações, Moisés então os apresenta para o povo, não em parte, mas na sua totalidade. E ao ouvirem aquilo que Moisés pronunciou, vindo diretamente do próprio Deus, o texto bíblico destaca com cuidado o fato de que não só um, não dois, não uma tribo ou duas, mas todo o povo, de uma forma unânime, em uma só voz, todos eles anuíram, aceitaram e desejaram fazer parte da aliança do Senhor. E ao se comprometerem em fazer parte desta aliança de forma única, de forma completa, como toda uma nação, eles destacam algo bastante interessante, pois na sua própria fala o texto descreve assim: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Note que o povo de Israel está dando aqui um passo de fé em direção ao compromisso de não somente fazer parte da aliança, não somente aceitar a aliança, mas sobretudo, em especial, de viver a aliança. E à medida que eles se pronunciam, se manifestam, aceitando o compromisso de viver a aliança, a fala e a resposta do povo, de forma bastante sintetizada, resume a essência do compromisso da aliança entre Deus e seu povo. O resumo, a ênfase principal do compromisso da aliança entre Deus e o povo está descrito nas palavras do povo a Deus, que diz assim: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Observe que aqui há uma dinâmica, um processo. Deus fala, o povo faz. Em outras palavras, o resumo e o suprassumo da aliança, do compromisso de Deus com seu povo e de seu povo para com Deus,
é a ideia, é o compromisso, o desejo de que tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que é a vontade dele, será feita pelo povo. Em outras palavras, o que o Senhor diz, nós obedecemos. O que o Senhor pedir, nós faremos. Tudo aquilo que for a vontade do Senhor será também a nossa vontade e será materializada pela nossa vida prática. É isso que o povo está dizendo a Deus. Se você notar com cuidado, verá que desde lá do livro de Gênesis, esta mecânica ou este processo, essa dinâmica ocorre. Desde Gênesis 1 até o restante de todo o compêndio bíblico, você verá essa mesma dinâmica. Na criação, por exemplo, Deus falou e tudo passou a existir. É como se, da mesma maneira, Deus pede algo e aquilo de fato precisa ser feito. O mesmo acontece, por exemplo, quando você vai a Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. O Senhor estabelece o jardim do Éden e ali deposita Adão e Eva. E ele então pronuncia a sua vontade, a sua ordem, o seu mandamento. Vocês aqui viverão, comerão de todas as árvores, mas não comerão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus pede, Deus ordena, o homem então pratica. A partir do momento que Adão e Eva desobedecem à ordem divina, a ordem anteriormente estipulada, inicia-se um processo onde o ser humano já não mais ouve a Deus e coloca em prática a sua vontade. A partir do momento que o homem desobedeceu, desencadeou uma sequência de eventos onde eu e você hoje, assim como o povo de Israel antigamente, eles ouviam a voz de Deus, mas nem sempre estavam dispostos a colocar em prática. Aqui neste momento, o texto bíblico está dizendo que no princípio do relacionamento da aliança com Israel, Israel toma a decisão. Que decisão? Senhor, nós voltaremos ao plano original. Qual é o plano? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Assim também precisa ser comigo e com você hoje. Nós precisamos entender que o relacionamento com Deus implica na ordem divina, na manifestação da sua vontade e na prática dessa vontade por parte do ser humano. Logo, Deus diz, eu obedeço. Eu não estou no relacionamento da aliança com as prerrogativas de questionar, de interrogar ou, quem sabe, mudar a vontade de Deus. A minha prerrogativa dentro da aliança divina, ainda hoje, é ouvir a voz do Senhor e, como disseram os israelitas, colocar em prática aquilo que Ele nos pede. É ouvir o que o Senhor disse e obedecer. A minha parte na aliança é viver uma vida de obediência à vontade de Deus. Por isso o povo de Israel deixa claro em sua manifestação: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Assim precisa ser comigo e com você. A lição vai adiante e ainda vai acrescentar o seguinte: o Senhor desejava estar com o seu povo e habitar no meio dele. Deus nos criou para vivermos em profunda comunhão com Ele. A lição ainda vai adiante e acrescenta: em termos práticos, isso significa que estudar a palavra de Deus, na qual Deus fala conosco, orar quando abrimos o coração para Deus e testemunhar aos outros sobre a morte, ressurreição e volta de Cristo, envolvendo-nos na missão de Deus, isso é parte do relacionamento com Ele. Porque quanto mais tempo eu dedico à oração, estudo da Bíblia, à comunhão, mais eu estou dedicando tempo para me relacionar com este Deus relacional que nos criou para estar conosco. A lição ainda acrescenta: à medida que o Senhor nos abençoa, seremos um canal de bênção para os outros. Quanto mais próximo de Deus estamos, quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais permitimos que Ele esteja em nossa presença e nós na presença dEle, Ele nos abençoa. E nós nos tornamos, por meio dEle, um canal de bênção para outras pessoas. Ao nos conectar com Ele, diz a lição, Deus nos capacita a seguir seus ensinos, o que significa obedecer a sua palavra. Você consegue entender? Na semana passada vimos que Deus havia chamado o povo para viver os regramentos da aliança. Agora estamos entendendo que quanto mais nos relacionamos com Ele, mais Ele nos capacita a de fato viver de acordo com aquilo que Ele nos pede. E esse é o grande detalhe. Por quê? Porque dentro desse relacionamento de aliança,
há uma troca onde o Senhor se põe à disposição do ser humano, o ser humano se coloca à disposição do Senhor e nesta interação e relacionamento o Senhor nos dá poder para viver e ao mesmo tempo espalhar aquilo que Ele deseja para mim e para todos nós. A lição vai adiante, na parte de domingo, vai destacar o seguinte tema: o livro e o sangue. Note com cuidado a forma como o Senhor deseja que eu e você possamos viver aquilo que Ele nos pede relacionado à aliança. A lição destaca assim: o Deus vivo da Bíblia é um Deus de relacionamentos. Eu e você já sabemos isso. O Deus que nos criou é um Deus relacional. Ele deseja estar conosco. Não por acaso Ele nos criou e, por exemplo, dentro da semana da criação, separou um dia especial, o sábado, para que eu e você possamos estar contemplando a sua criação e em relacionamento direto com o Criador. A lição ainda destaca: Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." João capítulo 12, verso 32. Deus está interessado não apenas em nosso comportamento ético, na doutrina correta ou em um conjunto de ações adequadas, mas, acima de tudo, em um relacionamento pessoal e profundo com Ele. Lembra daquilo que nós já estudamos sobre os detalhes relacionados aos mandamentos, a aliança proposta por Deus ao ser humano? Esta aliança trazia não somente princípios que fundamentavam o relacionamento do homem para com Deus, mas sobretudo também o relacionamento do homem para com o homem. Logo, eu e você podemos entender os mandamentos divinos, os 10 mandamentos, ou os princípios da aliança, como princípios de relacionamento. Relacionamentos para com Deus, o nosso Criador, e relacionamento para com o ser humano, o nosso semelhante. Dentro desses princípios, há ali informações, detalhes e principalmente prerrogativas que o Senhor sabe que eu e você teríamos dificuldade de viver. Por conta da nossa natureza e da nossa inclinação para o pecado, Deus sabe que mesmo que os mandamentos sejam somente o resumo daquilo que Ele nos pede, Ele entende que eu e você, dentro da nossa natureza e dentro daquilo que carregamos dentro de nós, ligados à desobediência, ao pecado, nós teremos dificuldades para viver na prática o que nos pede. Logo, Ele providencia então um meio para que, ao nos relacionar com Ele, de fato possamos viver de acordo com aquilo que Ele nos pede. E quais são esses meios? A lição destaca o seguinte: a confirmação da aliança no Sinai teve o objetivo de reforçar o relacionamento especial que Deus desejava ter com seu povo. Naquela cerimônia, o povo disse 2 vezes: "Tudo que o Senhor falou, faremos." Êxodo capítulo 24, verso 3 e verso 7. As pessoas realmente queriam fazer isso, ou seja, o povo de fato queria viver na prática o que o Senhor desejava, mas não conheciam sua própria fragilidade e falta de poder. O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, indicando que somente pelos méritos de Cristo Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus. Qual é o significado ou a importância desta cerimônia de sacrifício e holocausto dentro do compromisso do ser humano para com Deus na aliança divina? O sangue do cordeiro é ali aspergido sobre o povo como uma forma ilustrativa de representar que sem a intervenção do poder de Cristo na vida humana, nós, seres humanos, somos incapazes de fato vivermos na prática aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Por mais que houvesse no coração do povo o desejo de fato viver a vontade do Senhor expressa na aliança, Deus sabia e conhece a realidade, a natureza e a condição humana e sabe que somos falhos e pecadores, assim como nós veremos, e você bem conhece, na própria história do povo de Israel. Contudo, o Senhor providencia para mim e para você o sangue de Cristo Jesus. O sangue que nos perdoa, o sangue que nos restaura e o sangue que cobre as nossas faltas, falhas e pecados. Naquilo que eu e você somos incapazes de viver de acordo com a vontade de Deus expressa em seus mandamentos,
A fé no sangue de Cristo não somente nos cobre, mas sobretudo nos capacita a sermos aceitos perante o Senhor, mesmo com as nossas falhas. Contudo, mediante a fé e a graça no sangue de Cristo Jesus. A lição ainda vai adiante e vai destacar na parte de segunda-feira o seguinte tema: vendo a Deus. Observe o que a lição destaca no que diz respeito ao desejo de que o Senhor estabeleça e eu e você vivamos de fato um relacionamento próximo com Ele. A lição destaca assim: após o firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu novamente ao Sinai. Ele teve a excelente companhia de 73 líderes israelitas. Foi também um momento para que os líderes comessem juntos, selassem a aliança com Deus e, de modo especial, vissem a Deus. A palavra do Senhor destaca que do verso 9 ao verso 18, ainda no contexto do estabelecimento e da confirmação da aliança, Deus chamou Moisés junto dele ao monte, mas não sozinho. Moisés sobe junto com os sacerdotes e também com os 70 anciões do povo de Israel. A palavra de Deus diz que eles sobem à presença de Deus e ali, diante do Senhor, eles veem a Deus. E não somente isso, a Bíblia diz que o Senhor oferece a eles um banquete. E neste banquete, eles comem e bebem na presença de Deus. E aqui eu queria destacar um ponto interessante. Ao selar a aliança de Deus com Israel, ao convidar o povo para estar na presença de Deus e de modo especial participar deste momento de refeição, o Senhor está fazendo aqui algo muitíssimo importante, pois na cultura do antigo Israel, na cultura do Oriente Médio, estar na presença de alguém e comer com esta pessoa era um sinal de compromisso muito íntimo, era um sinal de relacionamento muito íntimo, e é isso que Deus está passando aqui. Deus e seu povo, através de seus líderes, está estabelecendo e iniciando um relacionamento íntimo com o povo. Ao mesmo tempo, você verá que este momento de refeição ecoa aquilo que vai acontecer no futuro, pois neste episódio em especial, Deus não somente está comendo, mas sobretudo também está bebendo com os líderes, depois de um momento aonde você percebe a presença de elementos como o sacrifício e o sangue, que vão remeter àquilo que acontece também lá na ceia do Senhor no Novo Testamento. Na ceia, Deus novamente se assenta com os líderes da sua igreja, com os discípulos. Com eles, menciona aspectos relacionados à aliança e também ao sangue. Come com eles e ali demonstra o seu desejo de ter um relacionamento firme e duradouro, íntimo e próximo com o seu povo, através daquele momento. Logo, através de todo esse simbolismo representado e apresentado no capítulo 24, do verso 9 a 18, você nota o desejo de Deus de não somente estabelecer a sua aliança, mas deixar claro que através dela, Ele deseja ter um relacionamento próximo e íntimo com o seu povo. A lição ainda vai adiante e na parte de terça-feira destaca o seguinte tema: poder para obedecer. Uma vez que agora Deus havia restabelecido a sua aliança com o povo, confirmado o seu desejo de ter um relacionamento íntimo com eles e ao mesmo tempo o povo se manifestado no desejo também de estar neste relacionamento de aliança íntimo e pessoal com o próprio Deus, o Senhor vai nos mostrar de que maneira Ele vai conceder poder para que o povo possa viver a sua vontade e obedecer os princípios da aliança. A lição destaca assim: em 3 ocasiões, os israelitas declararam fervorosamente que obedeceriam a Deus. Êxodo capítulo 19, verso 8, Êxodo capítulo 24, verso 3 e verso 7. Lembra do verso para memorizar? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Eles manifestaram esse desejo. A lição destaca assim: como então podemos seguir a Deus de forma fiel e verdadeira? Colocando e vivendo de forma prática aquilo que Ele nos pede em sua aliança. A boa notícia é que o que Deus ordena, Ele nos capacita a fazer. Grava isso. Tudo aquilo que Deus nos pede, Ele vai nos dar poder para que possamos viver. Você consegue entender? Muitas vezes você pode ir ao texto bíblico e ali se defrontar com realidades, verdades, principalmente
orientações e exigências de Deus que, ao olhar para si próprio, você não se vê capaz, você não se vê à altura e em condições de viver o que Deus te pede. É mais ou menos assim. Quando Deus vai até você através da Bíblia ou envia alguém até você e diz a você o seguinte, que você precisa render, se submeter, entregar a vida a Ele através do batismo. Mas aí você pensa assim, como que eu, na condição em que eu estou vivendo, posso me entregar a Deus através do batismo para de fato assumir um compromisso com Deus, se eu sou falho e pecador, se eu até hoje não consegui viver à altura daquilo que Ele me pede? Eu e você precisamos entender algo muitíssimo importante. Quando o Senhor nos pede algo, Ele já está pronto para nos capacitar, a fim de que eu e você possamos viver à altura daquilo que Ele nos pede. Logo, se o Senhor convida você a viver uma vida de obediência aos mandamentos, Ele dará a você condições, poder e força para então viver de acordo com o que Ele te pede. Se Ele está te convidando para se entregar a Ele por meio do batismo, é porque Ele dará a você condições e poder. Ele vai te capacitar para que você possa viver aquilo que Ele está te pedindo. Então não tenha medo de ouvir e principalmente tomar a decisão e a iniciativa de viver aquilo que Deus está te pedindo. Se o Senhor está convidando e te dando a oportunidade de assumir um compromisso com Ele, através do batismo, através de uma vida de obediência à sua palavra e aos seus mandamentos, não tenha medo, pelo contrário, entregue a vida a Cristo, porque Ele dará poder e te capacitará para viver de fato de acordo com aquilo que Ele te pede. A lição vai adiante e vai destacar ainda o seguinte, essa ajuda não está dentro de nós, pelo contrário, ela vem de fora de nós. A ajuda que o Senhor nos concederá, o poder que Ele nos dará para viver aquilo que Ele nos pede, não está em nós mesmos. Pelo contrário, vem dEle e para que eu e você possamos de fato viver aquilo que Ele nos pede. A lição ainda destaca, somente Deus pode realizar um transplante de coração e Ele o faz removendo nosso coração de pedra e o substituindo por um coração sensível de carne. Isso está declarado de forma muito poderosa através do profeta Ezequiel, no capítulo 36 de seu livro, do verso 26 a 27. É o Senhor quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Você já ouviu isso? Paulo deixou isso declarado em sua carta aos Filipenses. É o Senhor quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. O povo de Israel estava inteiramente entregue ao desejo de fato viver aquilo que Deus queria. Mas Deus sabia que eles não teriam condições, através da sua própria natureza, de viver o que Deus pede. Por isso, o mesmo Deus que coloca em nós o desejo, é o Deus que também coloca em nós o poder. Você consegue entender? Ele literalmente opera em nós como um cirurgião, retirando de nós o coração de pedra, que é incapaz de viver e ouvir a sua voz, e colocando em nós um coração de carne, suscetível ao poder do Espírito e capaz de fato, viver uma vida de submissão e obediência e fé àquilo que Ele nos pede, vivendo de fato com o poder dEle, aquilo que Ele nos orienta. Nossa parte, dentro do processo da aliança, é o desejo. Assim como o povo de Israel manifestou seu desejo de viver um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor, obedecendo a sua vontade expressa na aliança, nós também temos que manifestar esse desejo. Pastor, eu tenho desejo de viver a vontade de Deus como descrita na palavra de Deus, mas eu não acredito que tenho poder suficiente para fazer isso. Não se preocupe. O que nós precisamos é a decisão. O poder e a capacitação vêm do Senhor. A lição ainda vai adiante, na parte de quarta-feira destaca, no meio de seu povo. Voltamos à ideia que já fora apresentada do desejo do Senhor viver junto do seu povo e principalmente um relacionamento próximo e íntimo. E dentro dessa ideia de viver próximo, íntimo ao povo de Israel, Deus vai manifestar ainda um segundo passo, um passo além. Ele vai adiante e manifesta o seu desejo de não somente estar próximo, mas agora estar entre o povo. A lição destaca assim: Deus ensinava por vários meios e um deles era o santuário.
As cerimônias apontavam para Jesus e ilustravam o plano da salvação, que seria executado por Jesus séculos depois em seu ministério terrestre. A lição ainda acrescenta: a Bíblia diz que Deus não habita em templos edificados e feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, verso 47 a 50 diz isso. Contudo, quando você vai ao texto bíblico, em Êxodo capítulo 25, verso 1 a 9, você notará que Deus há de solicitar, ele pede para que o povo edifique um santuário, a fim de que naquele local Deus pudesse habitar no meio deles. A ideia principal de Êxodo 25, verso 8, ela traz a ideia de que Deus está pedindo para o povo construir o tabernáculo para que ele possa residir permanentemente entre o seu povo. Você consegue entender? Quando nós iniciamos o estudo do livro de Êxodo, nós vimos que Deus foi até o povo, encontrou o povo e apresentou a eles um plano de libertação. À medida que Deus os libertou, Deus caminhou com o povo no deserto e os levou até o Sinai. E ali teve um encontro especial com o povo. Contudo agora, à medida que este povo irá caminhar junto da presença de Deus, o Senhor não quer somente estar presente entre eles. Deus quer residir, morar junto com eles. Assim como o povo vivia naquele contexto em tendas, o Senhor então pede, em Êxodo 25, verso 8, que também construam uma tenda para ele. Pois ele vai tabernacular, ele vai estar presencialmente entre o povo, vivendo entre eles de modo residente e permanente. A lição ainda destaca o seguinte, observe: o santuário deveria ser o lugar no qual Deus manifestaria sua presença pessoal para o povo. Ao mesmo tempo, Moisés teve que construir o tabernáculo de acordo com o modelo que Deus lhe mostrara no monte. Êxodo capítulo 25, verso 9, também o verso 40, e Êxodo 26, verso 30, destaca isso, refletindo o santuário celestial, confirmado também em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, e no capítulo 9, verso 11. Ou seja, Deus não somente pede para que Moisés e o povo construam para ele um tabernáculo, uma tenda onde Deus poderia ser residente e permanente, mas sobretudo que seguissem o modelo. Que modelo? O modelo que for apresentado para Moisés, ainda estando no monte. Logo, Moisés está seguindo o modelo do santuário que ele viu, revelado a ele por Deus, sendo este o modelo principal, o santuário celestial. Logo, assim como era o santuário celestial, deveria ser o tabernáculo onde Deus habitaria com o seu povo. Por quê? Porque por meio do tabernáculo, Deus não somente estaria entre o povo, mas ensinaria de forma simples e didática a todo mundo como o Senhor lida com o problema do pecado e como de fato e de verdade, lá no fim, ele resolverá em definitivo toda a consequência trazida pela desobediência e pelo pecado. A lição ainda vai adiante e na parte de quinta-feira destaca o seguinte tema: cheios do Espírito de Deus. Lembra que dissemos anteriormente como o Senhor está preocupado que eu e você receba poder para de fato viver o que Ele nos pede segundo a aliança? Quando analisamos a lição de quinta-feira, vamos entender de forma ainda mais própria como o Senhor nos concede poder. A lição vai destacar o seguinte, observe: quando eu e você lemos Êxodo capítulo 31, você vai notar que Deus não somente mostrou a Moisés como deveria ser feito o santuário, o tabernáculo, seguindo o modelo do santuário celestial, mas sobretudo Deus também deu especificações de quais seriam os materiais, de quais seriam as formas, de como seria o trabalho a ser desempenhado para que o santuário fosse construído. A fim de que isso pudesse de fato ser levado a cabo, havia necessidade de ter profissionais que fossem de fato hábeis para realizar a obra que Deus esperava. Deus tinha entre o povo de Israel pessoas habilidosas, mas ele chamou algumas pessoas em específico e de forma especial, diz o texto, Deus colocou sobre eles o Espírito Santo, para que o Espírito Santo desse a eles inteligência, discernimento e capacidade, para então serem usados na obra do Senhor. Observe que a lição destaca: pela primeira vez nas Escrituras, lemos que Deus enchia alguém com o seu Espírito. É isso de fato aquilo que o texto diz, que Deus encheu Bezalel e outros homens com o Espírito Santo.
E ao enchê-los com o Espírito Santo, Deus deu a eles capacidades necessárias para o desenvolvimento da obra que Deus esperava. A lição ainda destaca assim: o que isso significa? Bezalel foi capacitado para realizar uma obra artística no tabernáculo. Ele foi enchido, ou seja, capacitado com novas habilidades, entendimento e conhecimento sobre o trabalho necessário para a obra que Deus desejara. Então entenda, quando o Senhor nos apresenta algo, quando Ele nos convida a algo, quando Ele nos pede algo, Ele nos capacita, Ele nos dá poder. Assim como dissemos em relação ao desejo de viver a vontade do Senhor, assim também o é ao participarmos da sua obra. Bezalel foi chamado por Deus e ao ser chamado foi capacitado, foi preenchido. O Espírito de Deus veio sobre ele e deu a ele os dons necessários para que Bezalel pudesse de fato ser usado na obra do Senhor. Assim ocorre comigo e com você. Quando Deus nos apresenta a sua vontade, Ele nos dá poder para vivê-la. Quando Ele nos chama a participar da sua obra, Ele nos capacita com poder, com dons e talentos para que de fato a obra do Senhor seja realizada em nós e através de nós. Você consegue entender? A lição ainda acrescenta: no meio de toda essa criatividade, o sábado é apresentado como um sinal de que Deus santifica os fiéis. O texto bíblico destaca: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Em meio a todas as orientações, em meio a todas as instruções necessárias para que o povo pudesse fazer parte da aliança, pudesse viver um relacionamento redentivo com o Senhor e, de modo especial, fosse capacitado para a construção do tabernáculo, a tenda em que Deus iria residir permanentemente junto deles, Deus também estabelece e relembra seu povo sobre a importância do sábado. Porque o sábado é, para nós, seres humanos, a forma como o Senhor não somente derrama sobre nós a sua bênção, mas sobretudo também como Ele nos santifica. Nos separa para um relacionamento íntimo e próximo e derrama sobre nós as suas bênçãos, para que de fato possamos viver o que Deus espera que vivamos em conformidade com a aliança. Esta é a grande bênção de eu e você tomarmos a iniciativa e a decisão de participarmos da aliança de Deus. A aliança que nos oferece princípios para que possamos viver um relacionamento íntimo com Deus e também com o próximo. E de modo especial, nos manifestarmos, representarmos e respondermos a este Deus gracioso com a gratidão de obedecer à sua vontade. Somos capazes de fato, vermos tudo o que está estipulado na lei de Deus? Infelizmente não. Conhecendo a nossa própria natureza, nós sabemos que somos incapazes de viver, mas o Senhor nos concede poder e bênção para que de fato então possamos viver. Se for necessário poder, Ele nos dará poder. Se for necessário discernimento, sabedoria, Ele nos dará. Se for necessário nos encher do seu Espírito, para que de fato, com a bênção do Espírito de Deus, possamos de fato viver uma vida de fé e obediência à vontade de Deus, mediante a graça e o poder de Cristo, Ele nos concederá. O que eu e você precisamos fazer é tomar a decisão de nos entregar à aliança de Deus. O que eu e você precisamos fazer é tomar a decisão, a iniciativa de fato, dizer como o povo de Israel disse: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. E Ele nos concederá poder para de fato viver e sermos transformados naquilo que Ele espera que eu e você sejamos. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e nós nos encontramos na semana que vem para aprendermos mais e de forma especial colocar em prática o que o Senhor deseja para mim e para você. Que Deus nos abençoe.